Olá, vamos falar aqui a respeito do nosso último vídeo, a blasfêmia do Espírito Santo. Eu tive uma pergunta de um jovem chamado Iago, que estava preocupado com a sua salvação. Ele fez uma pergunta também, o seguinte: se é pecado mentir ao Espírito Santo. E eu quero ver se eu consigo abordar a questão de Ananias e Safira, né, dos filhos de Eli, certo? Porque você vê que os filhos de Eli, eles fizeram todo tipo de pecado no tabernáculo, em volta da arca, e não morreram. E outros que foram tocar a arca para proteger, com boas intenções, iam oferecer sacrifício para o povo, mas por estar em pecado acabou morrendo. Por que, que eles morreram e os filhos de Eli não morreram? Por que, que Ananias e Safira morreram ao falar que venderam a propriedade por um valor, mas venderam por outro, ou seja, por ter mentido ao Espírito Santo? E hoje outras pessoas fazem coisas piores e não morrem. Né? Eu gostaria de abordar esses temas polêmicos, né? Mas responder a ao jovem Iago, a Bíblia chama de uma terrível expectativa de condenação, uma culpa que o diabo lança sobre nós, de que Deus não vai nos perdoar porque nós fizemos coisas muito ruins, pecamos, sabe? Nós nos conhecemos, sabemos que não somos boas pessoas, enfim. Esse tipo de sentimento ele é maligno, ele não vem do Senhor. Então você não deve aceitar isso, e isso com certeza ganha força em cima de nós quando nós não conhecemos o verdadeiro amor do Senhor. Claro que é pecado mentir ao Espírito Santo, mas você não pode mentir ao Espírito Santo facilmente, assim. Eu contei uma mentira, eu pequei contra o Espírito Santo, estou condenado, não tenho salvação. Não, não funciona assim. Não é assim que se funciona. Observe o que Jesus diz aos fariseus: qualquer um que pecar contra o Espírito não terá perdão, mas eles já tinham pecado. E mesmo assim, Jesus ainda não sentenciou eles à condenação eterna por aquilo. Por aquilo. Por quê? Porque se fosse só ele ter feito aquilo, Jesus já teria dito: vocês já estão condenados. A única vez que Jesus disse que uma pessoa já está condenado é aqueles que não crê que Jesus é o Messias. Ele disse: todo aquele que crê em mim terá a vida eterna. Aquele que não crê já está condenado. Ele não diz que será condenado. Somente não crer no Senhor Jesus Cristo traz uma condenação imediata. Não crê, porque não crê é o incrédulo. O incrédulo é aquele que conhece a Deus, sabe que Jesus é o Messias. No caso dos fariseus, eles testemunharam os milagres, provaram que Jesus Cristo era enviado de Deus, como Nicodemos disse que sabia que Jesus era o Messias por causa das coisas que ele fizera, né, que ele realizou. Nicodemos é o sumo sacerdote naquele ano. Depois de Nicodemos, Caifás assume a cadeira de Nicodemos, que era a cadeira de Moisés. Antigamente, Nicodemos teria que morrer para sair do sacerdócio. Mas quando Roma começa a dominar as nações, ele domina Israel, Roma estabelece 3 anos, o máximo para o sacerdote permanecer como sumo sacerdote, porque Roma estava preocupado com rebeliões. Então, Nicodemos, ele vai com José de Arimateia, é o mesmo Nicodemos que encontrou com Jesus à noite, tá? Acaba o mandato de Nicodemos, ele deixa o sumo sacerdote, Caifás assume o sumo sacerdote, amém? Então, quando os fariseus eles não creram em Jesus, eles se enquadraram num pecado chamado pecado doloso. Qual é o pecado doloso? Doloso é o pecado que você comete com intenção, ok? Mas presta atenção. Todos os pecados, todos que nós cometemos, ainda que seja com intenção, se você creu em Cristo, você está enquadrado no pecado culposo. Culposo. Qual é o pecado culposo? Quando você peca sem intenção. Doloso é quando você peca com intenção. Então, quando Jesus ele diz assim na cruz: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem, ali é o clamor de Jesus pelos homens. Os homens sabiam o que estavam fazendo? Eles sabiam. Eles fizeram, foi premeditado, foi planejado, eles sabiam, mas a voz do sangue de Jesus
ela fala melhor do que a voz do sangue de Abel. A voz do sangue de Jesus clama por misericórdia, enquanto a voz de Abel clama por justiça, por vingança. Jesus está dizendo: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Embora o homem tenha condenado Jesus, o homem sabia o que estava fazendo, a misericórdia do Senhor é a voz do sangue de Jesus. Então Hebreus capítulo 12, o versículo 24 diz assim, olha só. A Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então, imagina uma pessoa que estava planejando um assalto no banco um ano. É premeditado, é planejado, ele tem intenção. Ele faz isso. Além de ser crime, é pecado. Ele está roubando. Ele está enquadrado no pecado culposo até que ele ouça o evangelho e então ele decida crer ou não. Se ele não decidir, se ele decidir crer se ele decidir não crer, ele se enquadra num pecado doloso porque ele cometeu o pecado de incredulidade. Até então, ele está no pecado culposo. Incredulidade é você ouvir falar de Jesus, é você ver testemunho, é você conhecer que Deus é verdadeiro, é você ter provas de que Jesus é o Messias, mas eu não creio. Você decide não crer. Incredulidade é decidir não crer. Dúvida, você nunca ouviu falar de Jesus. Você nunca ouviu falar dos milagres de Jesus. Você nunca ouviu dizer que Jesus morreu e ressuscitou. Você não é incrédulo. Não, você a Bíblia nos chama de pecador, de ímpio, porém você não é incrédulo, porque incrédulo é aquele que conheceu e decidiu não crer. Crente é aquele que conheceu e decidiu crer. No caso deste que nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu, ele é um pecador, porém ele está enquadrado no pecado culposo, ok? O sangue de Jesus fala a favor dele. O sangue de Jesus está dizendo ao Pai, ele não sabe o que está fazendo. Ele não sabe que é pecador, ele não sabe que é infrator, ele não sabe o que está fazendo, perdoa ele. Jesus está clamando, o sangue de Jesus está clamando a favor dele. Ele é um pecador culposo. O pecador incrédulo, não há mais o que clamar por ele. Ele decidiu não crer, ele não quer saber. Então o pecado de rejeitar a Jesus é o pecado da incredulidade. O que ele não, olha para a atenção, ele não está crendo porque ele não consegue. Porque a Bíblia é bem clara nisso aqui. Crer é uma decisão, não é um sentimento. Tomé disse assim, ó, se eu não ver o Senhor, não tocar na sua ferida, não tocar nas suas mãos, eu não vou crer. Ele decidiu. Quando testemunharam para ele a respeito de Jesus, ele falou assim, eu só vou crer se eu ver. Jesus aparece e repreende ele. Não seja incrédulo, mas crente. Ou seja, não decida não crer. Ele decidiu não crer enquanto ele não visse. Tá bom? Então, incredulidade é que os fariseus, que estavam blasfemando contra o Espírito Santo, eles estavam neste pecado. Tá? Por isso que eles estavam blasfemando. Eles sabiam que Jesus estava operando pelo dedo de Deus. Eles sabiam que estava operando em nome do Senhor. Eles sabiam que Jesus era o Messias e decidiram não crer. É uma decisão. Não havia mais o que fazer, a menos que ele decidisse crer. Certo? Então, o sangue de Jesus clama a favor de todos os homens, para que os homens, a partir do momento que você ouve o Evangelho, você não é mais tão inocente assim. Você tem que tomar uma decisão. Você crê ou você não crê. Se você não crê, você é incrédulo. Se você crê, você é crente. Crente não é porque vai para a igreja. Crente é o que creu, certo? Então, olha só. Vamos continuar aqui. Jesus, o sangue dele fala a favor de todos os homens. Todos os homens perante Deus são culpados, porém são culpados sem intenções. Então a graça do Senhor está alcançando. Ouviu o Evangelho, creu, disse sim, eu creio. Este não é mais pecador. Não outra coisa, não existe um ex-pecador. Pessoas que quando nascem de novo, elas pecam.
mas elas não são mais pecadores. Por isso que você não vê na Bíblia ela chamar, no Novo Testamento, uma pessoa que nasceu de novo de pecadora. Você pode encontrar, como está em João, dizendo que uma pessoa que nasceu de novo, ele vai dizer que ela peca. Ela peca, mas ele não é um pecador. Pecador é natureza. Pecador é a natureza adâmica, aquilo que nós herdamos de Adão. Pecar é uma prática. Pecador é a natureza, tá bom? Então, nasceu de novo. Ele não é mais um pecador culposo como era antes. Não, e não é um ex-pecador. Por isso, senão nós vamos anular o que? Se nós cremos nisso, nós estamos anulando a ressurreição. Porque a morte de Jesus foi para perdoar nossos pecados, porém a ressurreição foi para a nossa justificação. E uma vez que você é justificado, não existe o seu seu ex-homem, a Bíblia chama do velho homem, novamente. O apóstolo Paulo, diante do rei Agripa, disse: não fiz mal a homem algum. Não fiz mal a homem algum. O apóstolo Paulo dizendo isso. O apóstolo Paulo apedrejou pessoas. Ele arrastou em praça pública mulheres e crianças. Mas ele está dizendo, no capítulo 8, ele está dizendo o seguinte: eu não fiz mal a homem algum. Mas em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, ele diz assim a Timóteo: enquanto a mim, eu fui blasfemo, perseguidor, eu fui infame, mas a graça do Senhor me alcançou porque eu fiz tudo isso na ignorância da minha incredulidade. Então o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo que a graça do Senhor alcançou ele naquele estado, mas diante do rei Agripa ele está dizendo quem ele era. Eu sou um homem que não tenho passado, eu não tenho culpa. Por isso que quando você vê no Antigo Testamento a oferta pela culpa e pelo pecado. Pela culpa e pelo pecado. Por quê? O pecado é o estado original de Adão. A culpa é aquilo que nós fizemos. Agora eu vou te fazer uma pergunta: você responde pelo pecado de Adão ou você responde pelos seus atos? O que condena um homem ao inferno? É porque ele mata, ele rouba, ele adultera? Ou porque ele nasceu de Adão? É porque ele nasceu de Adão. Matar, roubar, tudo isso é fruto do pecado, mas não é isso que nos condena. Na verdade, isso é porque nós já somos condenados, certo? Isso é porque nós já somos condenados. Então, eu queria responder esse jovem Iago que fez essa pergunta no canal. Responder para ele o seguinte: que de forma alguma o Senhor deixaria de perdoar ele porque ele mentiu, porque ele pecou. Isso não existe, certo? Primeiro porque se você creia, porque você está perguntando, você crê. Você está perguntando porque você crê em Cristo. Quando você creu em Cristo, você foi feito uma nova criatura. Você não nasce de novo quando você se batiza. Você não nasce de novo quando você vai à igreja. Você não nasce de novo quando você faz coisas cristãs. Fazer coisas cristãs não te faz nascer de novo. O que te faz nascer de novo é crer na morte e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, mas crer com o coração e confessar com a boca. Quando você crê com o coração e você confessa com a boca, você nasce de novo. Porque nós cremos com o coração para a justiça e confessamos para a salvação. Romanos 10, versículo 9. Certo? Só que a expectativa de condenação, que eu sei porque eu já passei por isso, eu já estudei sobre isso, como está em Hebreus, o diabo joga essa condenação em cima da gente e nós andamos culpados, andamos oprimidos pelo diabo, só aguardando a condenação chegar. Isso é horrível. Certo? Isso é horrível. Você vai se libertar disso conforme você conhecer o amor do Senhor. Você vai ver que jamais, uma vez que você creu, jamais Deus poderá te condenar por algo que você está fazendo por uma falha. Porque se Deus nos condenasse porque nós erramos, nós falhamos, todo mundo ia ter que ser condenado. Então, Iago, deixa eu falar para você. Você crê que Jesus Cristo veio em carne, que ele morreu e ao terceiro dia Deus o ressuscitou? Se você crê nisso, não há pecado que Deus não possa te perdoar. Na verdade, uma vez que você creu nisso, tudo que você fez e tudo que você fizer, Deus já lhe deu perdão. Ah, mas a blasfêmia do Espírito Santo. Ora, como foi o que eu disse para você, aqueles que estavam blasfemando são aqueles que decidiram não crer
eles se colocaram em uma posição de não perdão, certo? E Jesus ainda assim disse que, e depois de eles ter blasfemado, Jesus disse assim, ó, qualquer um que pecar contra o Filho terá perdão, e qualquer um que pecar contra o Espírito Santo não terá perdão. Mas observe, por que não deverá haver perdão? Porque não há quem interceda. Porque se você pecar contra o Filho, o Espírito intercede. Se você pecar contra o Pai, o Filho intercede. Se você pecar contra o Filho, o Espírito Santo intercede. Se você pecar contra o Espírito Santo, quem vai interceder? Mas ele, olha só, que quando eles fazem isso, Jesus disse que não haverá perdão, mas Jesus não disse que eles já estavam condenados. Embora eles não creiam, só que enquanto o ser humano viver, presta atenção, enquanto o ser humano respirar, ele ainda tem a chance de se arrepender. Os fariseus, eles não creram naquele momento, mas se futuramente eles crescem, o pecado deles seria perdoado. Amém? Então, Iago, não deixe nenhum espírito de condenação vir sobre você. Não aceite isso. Uma vez que você nasceu de novo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Erro e falhas, você deve ser, eu acho que você é um jovem de 12 anos, pelo que eu vi na foto. Olha, você não pegou Deus de surpresa. Erros e falhas sempre haverá, né? Sempre haverá. Deus conhece a sinceridade do seu coração, sabe que se você errou, se você falhou, foi intencional ou não, mesmo se for intencional, existe a maturidade espiritual que você precisa alcançar. Amém? Então, descanse o seu coração, abandone essa culpa, não aceite essa condenação sobre você. Amém? Viva livre de toda a culpa de condenação. Amém?